Olá, mulheres desafios, tudo bem? Eu gosto muito dessa palavra, né? Mulheres, desafios, né? Por quê? Porque a vida é um desafio, né? E nós, como mulheres, temos vários desafios. Então, você que ainda não assistiu explicando um pouquinho sobre mulheres, desafios, você pode aí olhar os nossos bate-papos anteriores. Agora nós estamos numa sequência falando sobre as mulheres da Bíblia e o que nós, como mulheres no século, né, que vivemos, podemos aprender com elas, com as características delas. E hoje nós vamos estar falando sobre Ruth. Falar sobre Ruth para mim é algo muito especial, porque eu tenho uma filha e o nome dela é Ruth. E o nome da Ruth não veio por acaso. Ah, eu gosto do nome de Ruth e vou botar a Ruth. Embora eu gosto muito da história de Ruth, porque Ruth me inspira, a Ruth da Bíblia, ok? Mas o que acontece? Eu sempre fui uma jovem que sempre quis casar. Sempre quis casar, né? Mas eu nunca fiquei sonhando com filhos. Nunca fiquei sonhando, quando eu tiver filho, eu quero um filho, eu quero uma filha. E quando eu casei, meu esposo foi e falou: olha, se a gente tiver um filho, homem, eu quero botar o nome dele de Lucas, que eu sempre gostei desse nome. Mas se nós tivermos uma filha mulher, você escolhe o nome da menina. E aquilo eu fiquei grávida. E aquilo eu não conseguia escolher o nome de uma menina. Não conseguia, não conseguia. E a barriga crescia, eu não estava conseguindo ver o sexo, né, nas ultrassonografias, se era menino, se era menina, e todo mundo disse: qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Se for menino, se for menina. Se fosse, eu falei assim: olha, menino vai ser Lucas. E todos os nomes que eu pensava em ser para menina, tinha sempre alguém que criticava, eu acho, e alguém que é importante na minha vida, né? E que tem peso na minha vida. E eu, meu Deus, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim: meu Deus, que não seja menina, que seja menino. Eu comecei a viver. Sério, eu passei por isso. Eu acredito que pouquíssimas mulheres passaram por isso, mas eu passei por isso, né? A dificuldade de escolher o nome, porque eu sempre pensei assim: poxa, para escolher o nome tem que escolher um nome assim que você se afeiçoe, que você, né, conheça o significado. E você gerar, eu acredito que você escolhe o nome, você gera pensamentos em relação à pessoa que seu filho vai se tornar, né? Olha, mas eu vivi uma crise na minha gravidez de nome, porque como eu ainda não sabia o sexo, se fosse menino, Lucas, show. Que eu amo Lucas, o nome Lucas. Quando meu esposo falou, poxa, show de bola. Não questionei. Mas quando falou, se for menina, você escolhe aquilo, foi brabo pra mim. E graças a Deus, quando saiu na outra que era menino, eu, ai, glória a Deus. Porque eu ainda não tinha um nome. Lucas nasceu, glória a Deus. E quando o Lucas fez um aninho, eu descobri que eu estava grávida. Mas antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu estava passando por algumas situações com Deus, orando, por algumas situações que eu estava passando no meu casamento, que a gente queria viver no nosso casamento. Deus falou comigo uma certa noite que Ele ia mudar a minha história e a história da minha família. E eu comecei ali a ser ministrada pelo Senhor. E o Senhor falou comigo: olha, eu vou te dar uma filha. Só que a gente é incrédula, a gente fica na hora, Deus está falando comigo, né? E ele foi e falou assim: olha, eu vou te dar uma filha. Aquela coisa forte no meu coração que eu ia ter uma filha. E ele foi, e eu falei assim: mas Senhor, não sei nem que nome dá para essa filha. Me ajuda. E eu estava passando por situações com a família, que meu filho tinha algumas situações, né? E eu passei muito mal na primeira gravidez, tive a primeira êmese gravídica,
Para quem ainda não viu bate-papo sobre isso, né? Eu falo em alguns bate-papos sobre isso. Merêmese gravídica é um enjoo excessivo que você tem do início ao fim. Em vez de você engordar, você emagrece na gravidez. Você enjoa com tudo, o enjoo não passa, é 24 horas enjoado. Você para no hospital para ficar no soro. Eu vivi isso, eu não queria ficar grávida de novo. Eu ficava, meu Deus, mas eu vou ter filho de novo, como vai ser? Mas Deus falou assim, olha, mas eu vou mudar a história de vocês depois que ela nascer. E aquilo Deus foi ministrando e ele falou assim, olha o livro de Ruth, olha para quem foi Ruth. E aí eu já conhecia a história de Ruth, porque eu sempre admirei Ruth, e fui olhar a história de Ruth. Fui mais uma vez, né, meditar ali, ler e meditar na história de Ruth. E assim veio o nome da minha filha, ali eu não tive dúvida, né, que eu tendo essa filha, o nome dela seria Ruth, porque Deus mudou a história na vida de Noemi. Deus mudou a história na vida de Noemi e na vida de Ruth também, porque tiveram uma vida, né, falando humanamente terrível, uma história terrível que elas viveram. Que eu não sei se eu passasse pela mesma história que elas passaram, né, como seria? Porque é muito difícil medir isso, muito difícil medir como às vezes a gente olha a história de algumas pessoas e a gente fica assim, meu Deus, como pode? Como também tem histórias na minha vida que eu passo assim, meu Deus, como consegui viver, como consegui passar por isso, né? Como até a própria questão da gravidez, porque eu não sinto que eu fiquei grávida, eu sinto que eu fiquei doente nas duas gravidez, e eu pensei que seria diferente a gravidez da Ruth, mas não foi, né? Quando eu descobri que estava grávida, logo depois que Deus falou comigo, né? Uns 4 meses depois, eu não fiz nada para ficar grávida, não fiz nada para ficar grávida, pelo contrário, eu estava fazendo as coisas certinha. E quando eu descobri que eu estava grávida, né, vem aquela incredulidade. E agora? Foi Deus mesmo que falou comigo? Né? Não, foi sim, foi Deus que falou, por isso que eu tô grávida e ali enjoada. Mas logo eu fiquei sabendo que era uma menina e eu não tive dúvida, é a Ruth. E tá aí a minha Rutinha com 3 anos, glória a Deus. Mas eu queria falar sobre Ruth, essa mulher da Bíblia que tanto nos inspira, né? Que pode até trazer incredulidade no coração de algumas mulheres, pode até trazer. Inclusive eu quero falar, né? Completar que Deus me prometeu e Deus cumpriu e tem cumprido a promessa dele, porque ele tem mudado a sorte da minha família, tem mudado, né? A gente tinha uma casa pequenininha, Deus nos abençoou, já fizemos em cima, já fizemos os quartos em cima, ainda não está terminada toda a obra, mas eu sei que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, Ele é fiel, já cumpriu muita coisa e permanece cumprindo. Amém? Então, creia, aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele não tarda, Ele nunca chega atrasado. A hora dele é exata. Então, confie e espere no Senhor. Bom, gente, então falando sobre o livro de Ruth, o que nós podemos aprender com o livro de Ruth? A Bíblia nos conta no livro de Ruth que havia muita fome em Belém. Os juízes estavam governando naquela época Belém e teve muita fome. Um homem chamado Elimeleque resolveu pegar sua família e sair daquela cidade para sair daquela situação de fome. E ele vai junto com sua família para Moabe. Chega em Moabe, Elimeleque morre. Ele morreu e deixou Noemi junto com seus 2 filhos. Os 2 filhos de Noemi se casam. Um se casa com Ruth, outro se casa com Orfa. Depois de 10 anos, eles morrem e fica Ruth
e Órfã, viúvas, assim como Noemi. Começa um drama nessa história, né? Começou com a morte de Elimeleque, porque deixa Noemi órfã. Eles saem da cidade deles por causa de fome. Para sair da fome, chega na outra cidade, o esposo de Noemi morre. E a gente sabe que a morte do nosso esposo nos traz muita tristeza, não é verdade? Muita tristeza. E Noemi já passa por essa tristeza. Cerca de um tempo depois, ela vê seus 2 filhos morrendo também. Qual é a mãe que quer enterrar o filho, né? Parece as coisas meio que ilógicas. O filho que morre antes do pai e da mãe, a gente nunca pensa dessa forma, né? A gente sempre pensa que o mais velho vai primeiro, mas ali os 2 filhos jovens morrem. Muito triste com a situação, com certeza. Se coloque no lugar de Noemi. Ela resolve voltar para sua terra, porque ela ouve dizer que a fome já tinha passado, tinha melhorado. Interessante, sabe? Assim que Noemi soube que a sua terra tinha prosperado, que a colheita tinha voltado, elas todas chegaram a arrumar suas malas em direção. Mas quando chega no livro de Ruth, lá já no versículo 6, 7, 8, né? Vamos falar mais sobre 8, fala assim, a certa altura, né? Que elas chegaram a arrumar as coisas e irem. Mas a certa altura, Noemi disse às noras, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Ela estava liberando as noras. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Então, todas estavam sentindo aquela situação. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, porque vocês viram, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se formariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Então, esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi, ela estava desamparada, sem esperança. Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Sabe, órfã não estava errada em voltar para a sua família. Ela estava livre para voltar. Inclusive, a sua sogra falou isso. Vai, volta, eu não tenho como mais ter filho e te dar um filho para que você tenha filhos. Vá, seja livre para casar novamente. E ela foi. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei onde você viver. Lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Certamente, essas mulheres viram em Noemi algo diferente. Viram uma fé no Deus verdadeiro, né? Porque a gente sabe que aquele povo, eles faziam vários deuses, eles cultuavam vários deuses. Mas Noemi, ela veio de uma descendência, né? O seu marido veio de uma descendência e conhecia do povo judeu ali a palavra, quem era Deus, as promessas de Deus. E com certeza, Ruth e Órfã viram essa fé,
viram quem era Deus através de Noemi. E Ruth se apegou a isso e quis esse Deus para a vida dela, né? Sentiu esse amor grande por sua sogra e provavelmente ela começou a pensar, os meus têm os seus, mas e essa mulher, a quem ela tem? E ela se colocou ali para cooperar com sua sogra, não deixando-a só, ir embora, viver só. Então ela escolheu a cooperar com essa mulher, mesmo tendo a possibilidade de voltar. Mas ela viu a necessidade daquela mulher, né? Eu creio no amor que ela sentia, mas eu tenho certeza que na cabeça dela passou muitas coisas, porque na nossa cabeça passa muitas coisas. Mas ela escolheu isso. Ela falou assim: não, eu vou estar com a senhora, eu te amo, eu vou com você, porque o seu Deus será o meu Deus. Olha que tremendo, né? Olha, a Ruth, ela também tinha toda a possibilidade de ser uma mulher amargurada. Ela poderia, de fato, ter escolhido voltar para os seus, ou viver entristecida, começar a falar contra esse Deus que Noemi cria. Ela poderia muitas coisas, como nós podemos hoje, quando nós passamos por diversas situações. Quantas situações você não já passou e você não murmurou sobre aquele momento? Quantas pessoas hoje se entregam às tristezas? Porque a depressão, inclusive, ela começa assim. Ela começa você se entregando, né? Começa uma satisfação ali, outra ali, ou coisas que você vai se entregando mentalmente e não entende. E quando você vê, você já está num buraco. Mas a Ruth, ela decidiu, ela olhou com outros olhos, ela não quis ficar olhando para a dor dela. Ela decidiu seguir em frente, ir adiante. Escolheu não viver amargurada, sofreu, mas não deixou o sofrimento defini-la. Então, se nós podemos dar uma característica para Ruth, uma das características dela é essa. Eu lembrei agora daquela palavra, ser forte e corajoso, né? Na nossa vida, muitas das vezes, nós precisamos ser fortes e corajosos. Precisamos seguir adiante. E nesse momento, Ruth, ela precisou seguir adiante. E esse seguir adiante, ela preferiu por um caminho, de fato, né? De mais rendição ainda, de ficar lá com sua sogra, que ela não sabia qual seria o futuro dela, nem conhecia a terra que ela estava indo, só de ouvir falar. Mas ela entendeu que o melhor lugar para ela era ir com a Noemi. E ela foi. Outra característica que nós podemos ver em Ruth é que Ruth, ela foi fiel. Ela foi fiel à sogra dela, né? Como eu estava falando, ela podia ter voltado, porque a própria sogra liberou ela: volta, vai para os seus, me deixa viver essa amargura, me deixa viver, porque Deus levou meu marido, levou meus filhos, me levou tudo, me deixou só. Mas a Ruth não abandonou Noemi. A Ruth se mostrou fiel, mesmo no momento das dificuldades. Ali, ela se mostrou fiel, leal à sua sogra. Quantas vezes nós passamos por uma situação com os amigos, né? E não permanecemos fiéis a eles, leais a eles. Né? Você já deixou de ser fiel a alguém, deixou de ser leal a alguém, né? Alguém foi, não se despediu de você, e por isso você hoje nem entra em contato mais com essa pessoa, não quer nem saber dessa pessoa, né? Alguém fez algo com você que você não gostou e por causa disso rompeu no teu coração essa amizade. Nós somos fáceis de romper a nossa lealdade, a nossa consideração. É muito mais fácil nós rompermos do que perdoarmos, do que prosseguirmos, do que continuarmos. É muito mais fácil romper. Mas a Ruth, ela foi fiel ali. Ela mostrou uma amizade verdadeira, porque ela se compadeceu da sua sogra. E ela também estava passando por um momento de vale.
vale da morte, da perda do marido. Mas ela não olhou para o vale dela, ela olhou para a necessidade da sua sogra e teve compaixão, teve amor pela sua sogra. Você tem sido fiel às suas amizades, tem tido compaixão, misericórdia, você tem perdoado como você é nas suas amizades. Qual é o coração que você tem como amiga? Ruth nos ensina a ter um coração leal, que considera fiel. Que tipo de amizade, de amiga você é? Uma outra coisa que a gente pode pensar, sabe, nessa questão da amizade, a Ruth, ela não era interesseira. Ela não era interesseira. Quantas pessoas hoje fazem amizade por interesse, né? Ah, minha amizade é com aqueles que estão ali na frente, com aqueles que falam bem, com aqueles que são eloquentes, né? Com eles que eu quero estar, né? Ah, eles têm certo status, seja financeiro, seja na direção de algo. Ah, se fulano que tem status me chama para estar, eu tenho duas amizades, com fulano e tenho com outro, sabe? Eu sempre prefiro aquele outro. Ruth não era interesseira. Nós costumamos ser interesseiras, andarmos por interesse, aquilo que vai nos trazer algo em troca, aquilo que vai ser mais gostoso, mais legal para gente. Mas Ruth, ela não olhou para isso, porque aos olhos humanos, claro que ela voltar para a terra dela, para os pais, para a família dela, era melhor. Com a esperança que ela tinha com Noemi, com a esperança que ela tinha com Noemi, ela não sabia o que ia acontecer naquela terra. Ela não sabia como que ia ser a vida dela, ela ia viver viúva. O resto da vida era jovem. Ela ia viver viúva o resto da vida. Olha quantas coisas deve ter passado pela cabeça de Ruth, porque passa, gente. Mas ela tomou uma decisão. E ela, nessa decisão também, mostrou que ela não era interesseira. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, com tudo aquilo que passa na nossa mente e tomar as decisões certas, porque Ruth tomou a decisão certa, que nós vamos ver qual foi o fim de Ruth e até mesmo de Noemi, por causa de uma decisão de Ruth. Nós podemos dizer também que Ruth ela era trabalhadora, né? Olha que tremendo. Há pouco a gente fez aí um bate-papo falando sobre Provérbios 31, o versículo, se não me engano, 27, que diz que a mulher virtuosa, ela cuida de tudo em sua casa e não dá lugar à preguiça. E a Ruth é um exemplo disso. Lá no livro de Ruth, já no capítulo 2, Noemi e Ruth já tinham chegado lá em Belém e fala assim, olha, havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permita recolher as espigas de cercal que sobrarem. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Olha, permissão para colher espiga após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Olha,
Ruth era trabalhadora. Ruth não ficou remoendo a sua dor, a sua tristeza, a sua perda. Ruth seguiu em frente, ela trabalhou, ela se lançou ali, ela falou para a sogra, eu vou lá, eu faço, né? E olha que ela só podia colher depois que os ceifeiros colhessem. Ela nem era, nem podia chegar lá já colhendo, não, ela tinha que esperar o momento que ela podia fazer aquele trabalho. Olha que tremendo. Quantas vezes nós somos apressadas, quantas vezes a gente toma a frente do outro, quantas vezes a gente quer tomar, né, a frente para poder ganhar na frente, né? A gente acaba tendo disputas desnecessárias, entrando em disputas desnecessárias porque a gente quer ir na frente, porque a gente quer ver o nosso, porque a gente, né? Olha quantas coisas a gente pode aprender aí com Ruth. Ruth, ela esperava o momento que ela podia, ela ia lá e colhia. E por isso ela ficou lá em pé o dia inteiro, trabalhando, colhendo. Era trabalhadora. Quantas vezes a gente está desanimado por alguma coisa, a gente não quer nem limpar a casa, a gente não quer nem fazer comida. Quantas vezes a gente é chateado com uma palavra do nosso marido e a gente não quer fazer comida para ele. Quantas vezes a gente fica chateado com nossos filhos e a gente não quer fazer o lanche dele porque ele nos fez uma malcriação. Nós somos vingadores, né? Nós costumamos nos vingar, nós costumamos a querer ganhar a frente. Nós temos tendência a ter esse coração, mas Ruth nos ensina que nós podemos ser mulheres melhores, mulheres trabalhadoras, que não dá lugar à preguiça. Não estou falando que a gente não tem direito de descansar, porque Ruth parou um momento para descansar no abrigo, né? Porque o trabalho de casa não tem fim. Não tem fim, né? Você lava uma louça, daqui a pouco já tem louça, bebeu água, já tem copo. Não acaba. Né? A roupa você lava, passa, daqui a pouco já tem roupa para lavar e passar de novo. É um ciclo que nunca acaba, né? Mas se nós sabermos lidar com tudo, a gente consegue descansar, né? A gente sabendo lidar com as situações com o marido, né? Mesmo vivendo uma vida humilde, com pouco dinheiro, a gente consegue dar uma saída. A mulher sábia consegue fazer isso com a sua família. Eu não quero entrar nessa situação agora, mas consegue. Não pense assim, nunca consigo, nunca dá. Não, dá sim. Dá sim. Busque em Deus sabedoria, porque Ele vai dar sabedoria, mesmo no pouco que vocês ganham, para vocês irem uma praça, dar uma saidinha numa praça melhorzinha, para os seus filhos brincarem, para vocês comerem um cachorro quente, tomar um sorvete. Deus traz, sabe? A Ruth saiu de casa para trabalhar, para colher. Eu sei que o sustento, né? A gente entende que o sustento, o homem traz o sustento e tal, mas muitas das vezes nós, como mulheres, podemos cooperar financeiramente com o sustento da nossa família, sabe? E Ruth também nos mostra isso, que ela saiu de casa para cooperar, mas não havia nenhum homem ali no momento, tudo bem, não havia, ela precisava trabalhar mesmo. Mas nós, hoje, como mulheres, a gente consegue cuidar da nossa casa e consegue também cooperar com o sustento, né? Às vezes vendendo alguma coisa, buscando aprender a fazer uma unha, buscando aprender a fazer, né, um bombom, um bolo de pote. Quantas coisas hoje já, mas eu não sei vender. Hoje a gente tem uma facilidade, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, onde a gente pode anunciar ali quem quer. Vai chamar ali a gente, vai fazer encomenda, a gente vai levar uma plaquinha no portão, né? Eu já botei uma plaquinha no portão vendendo picolé, vendendo trufa, vendendo sacolé. A gente consegue, sabe? Isso depende da gente. Mas, voltando aqui, né? Para a Ruth, ela nos ensina isso, ela nos inspira, sermos mulheres trabalhadoras. Bom, e aí logo depois a gente pode ver, logo depois, que Ruth ela tinha caráter. Lá mesmo no capítulo 2, no versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Porque Ruth, Boaz, ele ficou muito
assim, poxa, que legal, sabendo da história dela, né? Você voltando lá um pouquinho e vem falando assim, ó, e quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Que Boaz se colocou ali, se compadeceu dela e ofereceu as coisas a ela, e ela ainda reconheceu ali, né? Falei assim: poxa, eu sou estrangeira. O que eu fiz para merecer tanta bondade? E Boaz respondeu assim: Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então ela foi ali, exaltada pelo caráter dela, né? Não foi, ela seguiu com a sogra, sofreu as dificuldades, viveu as dificuldades, mas ela permaneceu com o caráter dela firme diante das situações, diante ali de Boaz, né? Ela reconheceu que ela não era merecedora daquilo porque ela era de terra estrangeira, né? Quantas das vezes a gente acha que é merecedor de algo só porque a gente fez uma bondade, só porque a gente fez algo legal. E às vezes a gente nem fez algo, mas ainda se acha no direito de ter aquilo, né? Porque a gente sempre quer mais. Dado o momento da minha vida, eu pensei isso, né? Eu pensei assim, poxa, podiam ter feito mais por mim, podiam ter feito mais por mim, porque a gente sempre quer mais. Mas ali Ruth, ela se colocou numa condição de reconhecimento, sabe? Um coração quebrantado, humilde ali, porque ela não olhou para o que ela fez. Ela não ficou assim, eu saí, eu fiz aquilo que lutou, eu mereço mesmo isso. Ela não ficou olhando para isso. Pelo contrário, ela enxergou que ela era estrangeira, que ela não era merecedora da bondade daquele Senhor. E ela colheu muitos bons frutos, muito bons frutos, por causa do seu posicionamento. E eu não quero acabar de contar a história toda, né, detalhadamente, porque eu quero incentivar você a ler esse livro, que é muito tremendo. Mas nós podemos enxergar uma outra característica de Ruth, de redenção. Ela não ficou presa ao passado. Ela não ficou presa. Ela, sabe, viveu a redenção. Ela viveu o novo de Deus. Ela pôde viver o novo de Deus por causa das escolhas dela. A redenção é possível. A mudança na nossa vida é possível. Depende da gente. Depende das nossas escolhas. Depende do que a gente vai deixar de fato brotar no nosso coração. Não simplesmente brotar, mas fazer de fato morada no nosso coração. O que você tem deixado morar no seu coração? A amargura, a tristeza, ou a fé, a esperança? Quais são os desafios que você tem enfrentado e que você tem deixado viver dentro de você? Ela deixou o passado para trás. A Ruth deixou o passado para trás. E ela seguiu em frente. E ela colheu bons frutos. Conta a história, né? Que depois de Boaz, ele vai e se casa, né? Várias coisas acontecem, mas ele se casa. Ruth tem filhos, dá netos ali para Noemi. Muda a história dela e da Noemi. Olha que tremendo, né? Isso tudo por causa do coração, da atitude, da decisão que ela teve. A gente não sabe o que seria de Ruth. Provavelmente Ruth nem estaria aqui. Provavelmente Ruth não estaria aqui nesse livro se ela tivesse ido
para a família. Mas hoje ela é um exemplo, inclusive Ruth, ela está dentro da genealogia de Jesus. Olha que tremendo, né? Na descendência ali, né? Ela está dentro da genealogia de Jesus. Olha que tremendo. Então Ruth, ela escolheu a melhor parte e viveu grandes coisas. Deus mudou a história dela. Não viva do passado, não viva amargurada. Não fique com tantas dúvidas na sua cabeça, não fique querendo saber o porquê de tudo. Creia em Deus, Ele sabe de todas as coisas. Seja fiel, seja leal, seja compassiva, seja misericordiosa. É isso que Deus tem nos chamado para sermos como mulheres. Amém? Que de fato nós possamos aprender com essa história de Ruth. Volte, leia, medite. Pede o Senhor para permanecer a falar com você. Espero que você tenha gostado sobre a história de Ruth, que você possa curtir o nosso bate-papo e a gente continua falando sobre outras mulheres da Bíblia que nos incentivam, mesmo no século que nós vivemos, a sermos mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Que você possa compartilhar com outras mulheres em redes sociais para que outras mulheres possam alcançar essa palavra de Deus, de renovo, né? E de incentivo a sermos mulheres segundo o coração de Deus. Um abraço no coração.